CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Esta apresentação vai centrar-se num dos elementos da arquitetura verde do PEPAC, os requisitos legais de gestão definidos no âmbito da condicionalidade e que têm por tema a segurança alimentar. Face à sua extensão, nesta sessão analisaremos apenas os requisitos relativos à segurança alimentar na produção animal. Assim, esta apresentação está estruturada em 4 pontos. O primeiro, relativo à apresentação da arquitetura verde do PEPAC, que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal, no período 2023-2027, que, na prática, materializa as medidas de apoio definidas ao abrigo da PAC. O segundo ponto, relativo à condicionalidade, vamos aprofundar o que é e a quem se aplica a condicionalidade. No terceiro, os requisitos legais de gestão, vamos analisar a sua sistematização por temas. E no quarto, vamos ver quais são os requisitos legais de gestão associados à temática da segurança alimentar na produção animal. Assim, relativamente à arquitetura verde do PEPAC, sendo o PEPAC o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal no período 2023-2027, que na prática materializa as medidas de apoio definidas ao abrigo da PAC, a arquitetura verde é o que chamamos ao conjunto de elementos do PEPAC que visa assegurar o desempenho ambiental das explorações agrícolas. A arquitetura verde do PEPAC está aqui representada neste esquema. Na base, temos a condicionalidade, que é um conjunto de normas, requisitos legais de gestão ou boas condições agrícolas e ambientais, que os agricultores que recebem apoios têm obrigatoriamente de satisfazer no desempenho da sua atividade agrícola e o seu cumprimento condiciona o pagamento das ajudas por hectare e cabeças normais a que se candidatem. Acresce que a condicionalidade foi reforçada, já que as normas das BCAA integraram as componentes do greening, que no anterior quadro de programação eram pagas e agora deixam de o ser e passam a ser obrigatórias. A manutenção das pastagens permanentes, a diversificação e a superfície de interesse ecológico. A condicionalidade constitui a baseline, o patamar acima da qual são definidos as condições de elegibilidade e compromissos dos regimes ecológicos, medidas agroambientais e pagamentos natura, intervenções de caráter ambiental e da adesão voluntária por parte dos agricultores. Daí que a exigência ambiental vá aumentando, tanto mais que a base definida é agora mais exigente. Complementarmente, existe ainda a intervenção dos investimentos não produtivos, também da adesão voluntária, que visa apoiar a realização de investimentos relevantes para a concretização de objetivos ambientais, como, por exemplo, a recuperação de muros de suporte em pedra posta ou a instalação de galerias ripícolas, a instalação de bosquetes, de abrigos ou sebes. E assim fica concluída a apresentação da arquitetura verde do PEPAC. Então, aprofundando o que é a condicionalidade. A condicionalidade é um mecanismo que pretende garantir que o agricultor pratica uma agricultura sustentável, que integra as preocupações climáticas e ambientais, assegura a segurança alimentar e, desta forma, a saúde pública, assegura o bem-estar animal e, desde 2024, integra preocupações de caráter social. Estas normas a cumprir, que é o mecanismo para garantir que o agricultor pratica uma agricultura sustentável, define normas. E estas normas estão integradas em 3 grupos: os requisitos legais de gestão, as boas condições agrícolas e ambientais e a condicionalidade social. A condicionalidade social tem um enquadramento específico no regulamento comunitário, distinto dos requisitos legais de gestão e das boas condições agrícolas e ambientais.
sendo o seu foco a vertente social e não a ambiental, não fazendo por isso parte da arquitetura verde, não falaremos mais da condicionalidade social. Então, que normas há a cumprir? Temos os requisitos legais de gestão e as boas condições agrícolas e ambientais, isto estando focados na arquitetura verde. Os requisitos legais de gestão são normas que os agricultores já são obrigados a cumprir ao abrigo de regulamentos ou de diretivas comunitárias transpostas para o direito nacional, enquanto as BCAA são normas que vão ao encontro de preocupações que estão definidas em regulamento comunitário, tais como a proteção dos solos, da água e da biodiversidade. Em caso de incumprimento destas normas, requisitos legais de gestão ou BCAA, que sejam da responsabilidade do agricultor, o montante total dos pagamentos do ano em causa é reduzido ou mesmo totalmente suprimido. Aqui, antes de passarmos a ver quais são os pagamentos que sofrem estas reduções, há que chamar a atenção para o facto de, quando quer os requisitos legais de gestão, quer algumas BCAAs, são definidas à luz da legislação nacional, tal significa que, em caso de incumprimento, o agricultor poderá ter uma coima ao abrigo da legislação nacional, para além da penalização que tem na condicionalidade, ou seja, da redução ou supressão dos pagamentos. Portanto, há uma duplicação de penalizações. E a quem se aplica a condicionalidade? Quais são os pagamentos que sofrem redução em caso de incumprimento dos requisitos legais de gestão ou das BCAA? O apoio ao rendimento base, o pagamento aos pequenos agricultores, o apoio redistributivo complementar ao rendimento, os apoios associados, os regimes ecológicos, as medidas agroambientais, as MAZDs e os pagamentos da Rede Natura. Muito importante o facto de ficarem isentas de controle da condicionalidade as explorações com superfície agrícola até 10 hectares. Todavia, isto não significa que não tenham de cumprir tudo aquilo que está disposto na legislação nacional que seja utilizado para a condicionalidade, embora não estejam isentos de controle da condicionalidade. Vamos então ver quais são os requisitos legais de gestão definidos para cada tema, como estão sistematizados. E os requisitos legais de gestão são 11 e distribuem-se por estes 5 temas: água, biodiversidade, segurança alimentar, produtos fitofarmacêuticos e bem-estar animal. Nesta sessão, vamos então analisar, no âmbito da condicionalidade, a temática da segurança alimentar na produção animal. Os requisitos relativos à produção primária, definidos para o requisito legal de gestão 5, o Regulamento da Segurança Alimentar, e os definidos ao abrigo do requisito legal de gestão 6, que respeita à proibição de utilização de certas substâncias com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias beta-agonistas na produção animal. Desde já, deixamos aqui uma chamada de atenção relativa ao facto de a apresentação que se segue não ser exaustiva face à quantidade de informação que está envolvida. Vamos então analisar o requisito legal de gestão 5, Regulamento da Segurança dos Alimentos, Regulamento CE número 178/2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios, sendo, todavia, depois executado por uma série de outros regulamentos que dispõem sobre esta matéria. A proteção da saúde humana é um dos objetivos centrais destas normas e os indicadores definidos para efeitos de condicionalidade ao abrigo deste requisito legal de gestão estão agrupados em 2 áreas. Uma área relativa à produção primária vegetal, que é abordada noutra apresentação, e uma outra área relativa à produção primária animal. Nesta sessão, no âmbito deste requisito legal de gestão, vamos debruçar-nos sobre a área número 2, os requisitos relativos à produção primária animal, conceito ligado, nomeadamente, à criação na exploração de animais destinados à produção de géneros alimentícios
ou seja, destinados à alimentação humana, à ordenha e armazenamento de leite na exploração e à produção de recolha de ovos nas instalações do produtor. Assim, vamos analisar os requisitos a cumprir na condicionalidade em matéria de segurança dos alimentos destinados aos animais produtores de géneros alimentícios que vão ser comercializados e de segurança dos géneros alimentícios. O primeiro grupo de indicadores respeita à utilização e distribuição de alimentos para animais. O indicador 1.1 diz que os alimentos para animais e alimentos medicamentosos devem ser provenientes de estabelecimentos registados ou aprovados. E esta é a forma de garantir que os alimentos adquiridos cumprem os requisitos de segurança e são evitadas práticas desleais de mercado. O segundo indicador prevê que os aditivos, as pré-misturas de aditivos destinados à alimentação animal, bem como os medicamentos veterinários, são utilizados corretamente. Ou seja, deve-se sempre respeitar as instruções de utilização, recomendações de segurança e, se for o caso, requisitos específicos referidos na respectiva autorização, incluindo as espécies ou categorias de animais a que se destina o aditivo ou pré-mistura de aditivos. Também, os medicamentos veterinários devem ser utilizados corretamente, já que, se tal não suceder, o seu uso incorreto pode causar sérios problemas. Depois temos o indicador 1.3, que prevê que o sistema de distribuição de alimentos para animais deve assegurar que os alimentos certos são enviados para os destinos certos. Ora, dependendo os alimentos e a quantidade de alimentos a distribuir, da espécie, da raça, da idade, do estado de saúde dos animais, da qualidade da dieta, da frequência da alimentação, do nível de atividade dos animais, entre outros fatores, é evidente que o sistema de distribuição alimentar na exploração deverá funcionar eficazmente, garantindo que os alimentos são enviados para os animais a quem são destinados, reduzindo desta forma riscos de contaminações durante a distribuição dos alimentos. Por fim, o indicador 1.4. Os veículos de transporte de alimentos para animais e os equipamentos de alimentação são periodicamente limpos para evitar a contaminação cruzada, nomeadamente quando utilizados para fornecer e distribuir alimentos medicamentosos. A lógica subjacente a este indicador é em tudo semelhante à do indicador anterior. Depois, em termos de registros, o indicador 2.1 refere a existência de registro atualizado de tipo documental, manual ou informático que permita a identificação do fornecedor ou cliente a quem compram ou a quem forneçam determinado produto. Ou seja, sempre que comprar alimentos ou ingredientes destinados a serem incorporados num alimento para animais produtores de géneros alimentícios estes que se destinem a ser comercializados, deve estar na posse de um registro que garanta a identificação dos fornecedores a quem compra os produtos. Nestes alimentos ou ingredientes a incorporar no alimento não estão incluídos os medicamentos veterinários. Portanto, tem que ter a identificação dos fornecedores a quem compra os produtos, a identificação dos produtos que adquiriu, das suas quantidades e datas das transações. Sendo que, no caso dos fornecedores de alimentos para animais, incluindo os fornecedores de alimentos medicamentosos, estes devem estar devidamente registados e ou aprovados na autoridade competente nacional, que é a DGAV.
Portanto, isto é a compra. Por outro lado, sempre que vender produtos primários de origem animal, e estamos a falar de ovos, leite cru, mel e colostro. Portanto, sempre que vender produtos primários de origem animal, estes que eu referi, deve estar na posse de um registro que garanta a identificação dos clientes, dos produtos vendidos, as suas quantidades e datas das transações. As faturas ou recibos são equiparadas ao registro, desde que contenham a informação referida. E esta questão é muito importante porque desta forma fica dispensado de um registro adicional. Estes registros, que devem ser conservados pelo período mínimo de 3 anos, pretendem garantir, em caso de necessidade, a rastreabilidade dos géneros alimentícios e alimentos para animais, devendo o produtor pecuário usar do maior cuidado e rigor nos alimentos utilizados na alimentação dos seus animais. Depois temos o indicador 2.2, existência de registro de medicamentos e medicamentos veterinários atualizado, no ano a que diz respeito. De acordo com o artigo 82 do Decreto-Lei 142/2008, este registro deve conter pelo menos a seguinte informação: a data do tratamento, a identificação do animal ou grupo de animais tratados, o motivo ou natureza do tratamento, o nome do medicamento ou do medicamento veterinário e a quantidade administrada, o intervalo de segurança e a identificação de quem administrou o medicamento ou medicamento veterinário. O indicador 2.3 dispõe que deve sempre existir o registro de medicamentos e medicamentos veterinários dos últimos 5 anos. O indicador 2.4 refere que, no caso de terem sido realizadas quaisquer análises de amostras colhidas aos animais ou de outras relevantes para a saúde humana, são mantidos os respectivos registros ou resultados de análises durante 3 anos. E estamos a falar de análises, nomeadamente a amostras escolhidas aos animais, por exemplo, pesquisa de salmonela, brucelose, tuberculose, análises a produtos animais, a alimentos para animais, incluindo os de produção vegetal na exploração, a fertilizantes orgânicos utilizados nos solos pastoreados por esses animais, análises ao solo, à água de lavagem e equipamentos e utensílios. Estas análises até poderão ter sido feitas por outros, que não os produtores, por exemplo, no âmbito de controlos oficiais ou privados, como é o caso da certificação, e cujos resultados tenham sido comunicados ao produtor. Independentemente da forma como sejam fornecidos os resultados das análises, o que é relevante é o produtor manter esses resultados como forma de registro durante 3 anos. E por fim, temos o indicador 2.5, que refere que o produtor deve manter os relatórios de controle oficial ou outros efetuados aos animais ou aos produtos de origem animal, ovos, leite cru, mel e colostro, no âmbito da segurança alimentar, durante 3 anos. Refiram-se como controlos oficiais os realizados para verificação do cumprimento da legislação aplicável, como os controlos no âmbito do Plano de Controlo Oficial do Leite Cru, do Plano de Controlo da Alimentação Animal, da Condicionalidade, do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, do Plano de Inspeção dos Géneros Alimentícios, assim como os registros ou relatórios remetidos pelos Serviços de Inspeção Sanitária dos matadores relativos aos animais da exploração enviados para abate. E, como controlos privados, refiram-se os realizados no âmbito de autocontrolos pelo próprio produtor ou ainda no âmbito de certificações, como por exemplo de normas ISO ou produção biológica. Relativamente ao grupo de indicadores da higiene, temos 2. O primeiro refere que deve ser evitada a introdução e a propagação de doenças contagiosas transmissíveis ao homem através de alimentos, incluindo a tomada de precauções quando da introdução de novos animais na exploração e avisando a autoridade competente no caso de suspeita de existência dessas doenças.
Esta medida inclui o cumprimento das regras de sequestro sanitário determinadas pela autoridade sanitária competente. Assim, para além do cumprimento das regras de sequestro, o produtor deve prevenir a introdução de doenças na sua exploração, seja através de alimentos, de pessoas, veículos ou de animais, separando os animais doentes dos saudáveis e providenciando instalações de quarentena para que os animais que entram na exploração possam ser isolados e observados por um período adequado antes de se juntarem aos restantes. O indicador 3.2. As situações detectadas no último controle oficial realizado no âmbito deste regulamento, relativo à higiene dos géneros alimentícios, foram corrigidas. Ou seja, os produtores de animais para consumo humano e os produtores de produtos de origem animal, ovos, leite cru, mel e colostro, que sejam controlados no âmbito de planos de responsabilidade da DGAV que avaliam os requisitos de higiene nas instalações e produtos, incluindo colheitas de amostras, devem tomar medidas de reparação adequadas de forma a corrigir, nos prazos concedidos pela DGAV, as desconformidades identificadas no relatório de controlo entregue. Relativamente ao armazenamento, o indicador 4.1 dispõe que os alimentos para animais, incluindo os produtos vegetais e os produtos primários de origem animal, devem ser armazenados e manuseados separadamente, de forma a prevenir qualquer contaminação com resíduos, substâncias perigosas, produtos químicos e produtos proibidos para consumo animal. Ou seja, estamos a falar de um armazenamento e manuseio destes produtos que previna contaminações com óleos, fertilizantes, fitofármacos, combustíveis, medicamentos, lixos, estrumes, dejetos, e isto a título de exemplo. O indicador 4.2 prevê que as sementes devem estar corretamente armazenadas por forma a não serem acessíveis aos animais. Ou seja, deve cumprir o disposto no indicador para evitar situações da sua ingestão por parte dos animais, já que as sementes poderão ter sido sujeitas a tratamentos fitossanitários. Depois temos o indicador 4.3. Os alimentos medicamentosos devem estar armazenados, devidamente identificados e ser manuseados separadamente dos restantes alimentos, por forma a reduzir o risco de contaminação. Reduzir o risco de contaminação significa reduzir o risco dos alimentos medicamentosos irem parar a animais aos quais não eram destinados. Depois temos o indicador 4.4. As áreas de armazenamento são mantidas limpas e secas por forma a evitar contaminação cruzada, aplicando medidas adequadas de controle de pragas sempre que necessário. Relativamente ao indicador 5, processo de infração no âmbito do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, temos dois indicadores. O primeiro, relativo à existência de processo de infração por detecção de resíduos de substâncias proibidas nos animais vivos ou nos géneros alimentícios de origem animal, no âmbito do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, no que diz respeito ao quadro 2, substâncias proibidas, do Regulamento 37/2010, e isto no ano a que diga respeito ao controle. Um exemplo destas substâncias do quadro 2 referido são os nitrofuranos. Caso o agricultor tenha este processo de infração, é penalizado no âmbito da condicionalidade. Assim, para garantir que não surjam resíduos das substâncias designadas como proibidas, deve assegurar um conjunto de procedimentos no sentido de evitar contaminações dos seus produtos e animais, como, por exemplo, utilizar sempre alimentos e produtos para os animais provenientes de locais autorizados para o efeito. Adotar práticas de higiene corretas, nomeadamente nos locais de armazenamento dos alimentos. Efetuar análises periódicas à água ou
dispor de um eficiente controle de pragas. Relativamente ao indicador 5.2, existência de processo de infração por exceder os limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários nos géneros alimentícios de origem animal no âmbito do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos do Regulamento 37/2010. Caso o agricultor tenha este processo de infração, é também penalizado no âmbito da condicionalidade. Assim, relembramos que deve seguir as orientações do médico veterinário da sua exploração, cumprindo a quantidade, a dosagem e os intervalos de segurança dos medicamentos prescritos. Depois temos os requisitos específicos das explorações produtoras de leite. Ou seja, para além dos indicadores referidos anteriormente relativamente à produção primária animal, as explorações produtoras de leite ainda têm que cumprir estes requisitos específicos. 1.1. São cumpridos os requisitos de saúde animal aplicáveis aos animais produtores de leite e colostro. Assim, os animais produtores de leite e colostro devem estar em bom estado geral de saúde. Não devem apresentar de forma generalizada sinais de doença que possam resultar na contaminação do leite. E, em especial, estamos a falar de infecções ou feridas e inflamações reconhecíveis no úbre. Em conformidade, os registros de ocorrência de doenças devem evidenciar que, no momento, não existem doenças que possam afetar a segurança do leite e o colostro. Depois, o indicador 1.2 dispõe que são cumpridos os requisitos aplicáveis aos equipamentos e às instalações de ordenha. Desta forma, a localização dos equipamentos e das instalações de ordenha deve limitar o risco de contaminação do leite e o colostro. As superfícies de equipamentos que entrem em contacto com o leite e com o colostro devem ser mantidas em boas condições. Devem ser de materiais não tóxicos, fáceis de limpar e, se necessário, de desinfetar. Depois temos o indicador 1.3. São cumpridos os requisitos relativos aos locais de armazenamento de leite. Os locais destinados à armazenagem do leite, também eles devem limitar o risco de contaminação e, por isso, devem estar separados dos locais de estabulação, devem ser protegidos contra pragas e acesso de animais e devem dispor de um equipamento de refrigeração adequado. Também aqui, as superfícies de equipamento destinado a entrar em contacto com o leite e com o colostro, os recipientes, cisternas, tanques, devem ser mantidos em boas condições, devem ser de materiais não tóxicos, fáceis de limpar e, se necessário, de desinfetar. Por outro lado, imediatamente após a ordenha, o leite deve ser arrefecido a uma temperatura igual ou inferior a 8 graus, no caso da recolha ser diária, ou uma temperatura igual ou inferior a 6 graus, caso a recolha não seja feita diariamente. Estes requisitos de temperatura poderão não ser cumpridos se o leite for transformado nas 2 horas que se seguem à ordenha, ou se for utilizada a uma temperatura mais elevada por razões tecnológicas ligadas ao fabrico de certos produtos lácteos e desde que a DGAV autorize. Depois o indicador 1.4 prevê que a ordenha seja efetuada de forma higiênica, respeitando as boas práticas. Há uma panóplia de medidas a assegurar e aqui só vamos referir algumas. Assim, antes do início da ordenha, os tetos, o úbre e as partes adjacentes devem ser limpos.
Previamente a esta limpeza, deve sempre retirar um primeiro jato de leite. Os animais submetidos a tratamento médico devem ser identificados. Há que respeitar o intervalo de segurança dos produtos utilizados, fazer a ordenha sequencial dos animais e, durante o intervalo de segurança, separar o leite e colostro destes animais do de animais saudáveis. As fêmeas com perturbações visíveis do úbere devem ser ordenhadas em último lugar, ou por máquina separada, ou manualmente, e o leite deve ser rejeitado. Deve ser assegurado o fornecimento de água limpa, apta para o uso a que se destina. E, por fim, o pessoal encarregue da ordenha e manipulação do leite deve cumprir regras de higiene. Usar vestuário de ordenha limpo e adequado, assegurar a lavagem de mãos e braços e a cobertura de golpes e feridas. O indicador 1.5 refere que são cumpridos os requisitos aplicáveis ao encaminhamento do leite proveniente de animais de explorações não indemnes. O leite cru e o colostro provenientes de animais de explorações não indemnes, no que respeita à brucelose e tuberculose, podem ser utilizados para consumo humano, desde que devidamente autorizado pela DGAV. Não podem ser utilizados para consumo humano o leite cru e o colostro provenientes de qualquer animal que não satisfaça os requisitos sanitários previstos na legislação, em especial de um animal que apresente individualmente uma reação positiva aos testes profiláticos da tuberculose e brucelose ou que apresente sintomas da doença. Também as explorações produtoras de ovos têm de cumprir requisitos específicos para além dos indicadores referidos relativos à produção primária animal. E, desta forma, nas instalações do produtor, os ovos devem ser mantidos limpos, secos, isentos de odores estranhos, eficazmente protegidos dos choques e ao abrigo da exposição direta ao sol. O requisito legal de gestão 6 é relativo à Diretiva 96/22 do Conselho, que proíbe a utilização de certas substâncias com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias beta-agonistas na produção animal. A transposição desta diretiva é assegurada pelo Decreto-Lei nº 185/2005. A existir um processo de infração por detecção de resíduos de substâncias proibidas nos animais vivos ou nos genes alimentícios de origem animal no âmbito do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, o agricultor tem uma penalização no âmbito da condicionalidade. Efetivamente, um dos objetivos do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos é pesquisar nas amostras colhidas em matadouros, explorações em vida e produtos de origem animal, ovos, leite e mel, a existência de resíduos de substâncias proibidas fixadas pelo Regulamento 37/2010. Todavia, podem ser utilizadas para fins terapêuticos e zootécnicos substâncias específicas com efeitos hormonais e beta-agonistas, desde que o seu uso seja controlado. Por outro lado, neste segundo indicador, caso existam na sua exploração medicamentos veterinários ou outros produtos de uso veterinário com substâncias beta-agonistas ou substâncias proibidas constantes no Decreto-Lei nº 185/2005, é penalizado no âmbito da condicionalidade. Para evitar incumprir nestes dois indicadores, deve sempre assegurar-se de que não são administrados aos seus animais medicamentos ou substâncias cuja origem não seja permitida por lei. Apenas deve adquirir medicamentos e produtos de uso veterinário em operadores autorizados
e deve fazer a utilização dos mesmos de acordo com o legalmente disposto, nomeadamente de acordo com a prescrição do médico veterinário. E assim concluímos a apresentação relativa à segurança alimentar na produção animal. Muito obrigada.